Você já se perguntou por que existem homens que simplesmente não podem ser esquecidos, enquanto outros desaparecem da memória como se nunca tivessem existido? Você percebeu que não tem nada a ver com o físico ou com dinheiro, mesmo com as palavras mais românticas do mundo? Há algo mais profundo aqui, algo que poucos entendem, mas que podem mudar todo o seu jogo para sempre. Estamos falando de um poder invisível que opera nas sombras, uma força que os grandes estrategistas da história conheciam muito bem. Se isso já fez você refletir por um segundo, deixe isso agora, porque o que vou lhe dizer hoje pode literalmente revolucionar sua vida. Estamos falando de uma sabedoria que vem há séculos, as mentes mais brilhantes da história, e que se aplica corretamente fará de você aquele homem que ela nunca sairá da cabeça. Antes de começar, deixe isso como abaixo. Isso ajuda muito o canal e mostra que você está desfrutando do conteúdo. Estamos indo para lá. Exploraremos um problema que toca muitos corações e essa pode ser a chave que você está procurando sem saber. Prepare-se, porque vamos entrar em territórios onde apenas os bravos ousam andar. Você quer saber como um homem consegue ficar na mente de uma mulher, mesmo quando ele não está mais na frente dela? Como é possível que alguns homens se tornem uma obsessão que persegue por anos, enquanto outros são esquecidos antes que a noite termine? Não se trata do rosto perfeito, nem do corpo esculpido como uma estátua grega, nem mesmo tendo as palavras mais sedutoras prontas na ponta da língua como um poeta apaixonado. O verdadeiro segredo está em um nível muito mais profundo, nas profundezas mais sombrias do inconsciente humano, na capacidade de penetrar na fêmea inconsciente e permanecer ali como um eco invisível que ela não consegue silenciar mais do que tentar. É como uma melodia presa na cabeça, mas em vez de uma música, é você quem se torna essa presença constante que a acompanha mesmo na solidão de seu quarto. E é aqui que Maquiavel, o pensador mais temido e admirado da história, o homem que desmascarou os fios invisíveis do poder humano, revela uma chave atemporal que transcende séculos e culturas. Ele não falou sobre amor como poetas românticos, ele falou sobre o poder. E o poder, embora muitos não o entendam em sua verdadeira dimensão, é o motor silencioso que acende o desejo mais ardente, o fogo oculto que faz a obsessão nascer sem ela saber como explicar, ou a si mesmo. Como aqui está o grande segredo que a maioria dos homens nunca entende. O que se torna viciante é que sua presença não é o quanto você dá, não é a quantidade de atenção que você fornece. Eles não são presentes caros ou declarações apaixonadas. É exatamente o oposto. O que realmente excita, que gera essa tensão magnética registrada na alma, é o que você é capaz de reter, o que você mantém nas sombras, o que você sugere, mas nunca revela completamente. Porque o que excita o inconsciente feminino não é a entrega imediata como um presente embrulhado que abre de uma só vez, mas a tensão constante do que permanece oculto, do que não pode ser completamente alcançado, daquela parte de você que sempre permanece um mistério não resolvido. É como um livro do qual você só pode ler algumas páginas, mas nunca sabe o fim da história. Hoje, você descobrirá como se transformar naquele homem que não apenas aparece fugazmente na vida de uma mulher, como uma estrela fugaz que parece uma noite e esquece ao amanhecer, mas também permanece em sua mente como uma sombra magnética impossível de ignorar, como uma presença que a acompanha em todos os momentos de reflexão, a cada momento de solidão, em todos os suspiros que escapam de seus lábios sem o porquê. Prepare, porque o que você vai ouvir não são frases bonitas retiradas de filmes românticos ou dicas superficiais que você pode encontrar em qualquer revista. Eles não são técnicas baratas de sedução que funcionam uma noite e esquecem no dia seguinte. É pura estratégia psicológica. É a profunda compreensão da mente humana. É o maquiavelismo aplicado ao desejo humano em sua forma mais pura e poderosa. O verdadeiro poder não é solicitado como um favor. Não implore como esmolas. Não implore por joelhos. O poder irradia naturalmente do interior, como a luz que emana do sol sem aparente esforço. O erro fundamental de muitos homens, o erro que os condena ao esquecimento eterno, é implorar a atenção como mendigos emocionais, preencher todos os momentos de silêncio com mensagens desesperadas,
procurar desesperadamente ser lembrado através da presença física ou virtual constante. E nessa tentativa desesperada de não sendo esquecido, nessa busca frenética por validação constante, não projeta força ou segurança, mas a falta emocional em sua forma mais cruel. Eles projetam a imagem de um homem incompleto que precisa de atenção feminina para se sentir inteiro, para se sentir vivo, para se sentir valioso, que já implorou antes de iniciar a batalha. Maquiavel sabia disso com clareza cristalina que atravessa os séculos. E no campo do desejo, naquele campo de batalha invisível, onde as guerras mais intensas do coração humano são travadas, exatamente o mesmo princípio universal acontece. Nenhuma mulher na história da humanidade jamais obcecada com quem ela implora por sua atenção. Ele não fica obcecado com um homem que está sempre disponível como um serviço de 24 horas, sempre pronto para responder a cada mensagem em segundos, sempre disposto a cancelar seus planos para ela. É obcecado, por outro lado, com quem vibra de um lugar que ela não pode acessar completamente, com o homem que existe em uma dimensão emocional que permanece parcialmente fechada para ela, como uma sala em uma casa da qual ela tem algumas chaves, mas nunca todas. É obcecado com o território que não pode conquistar completamente, com o mistério que não pode resolver completamente. A chave fundamental, o segredo de que sua vida pode mudar para sempre, está na energia que você transmite quando entende no nível celular que não precisa da validação de ninguém para se sentir completa, porque você já se validou do mais profundo do seu ser. Quando você construiu um relacionamento inabalável consigo mesmo, quando sua autoestima não depende da aprovação externa como uma planta que precisa de água constante para sobreviver. O homem que se autovida, que encontrou seu centro emocional e vive de lá, não precisa convencer ninguém de seu valor, porque o conhece e vive todos os dias. Você não precisa demonstrar seu valor com palavras elaboradas ou gestos dramáticos. Sua mera presença, sua maneira de caminhar, falar, de olhar, permanecer em silêncio, torna-se uma linguagem muito mais poderosa do que qualquer discurso apaixonado. E é exatamente essa presença autêntica, a energia que nasceu da segurança interna, que é registrada na feminina inconsciente como uma marca impossível de apagar, como uma impressão digital emocional que a acompanhará por anos, talvez por décadas, talvez para sempre. O mistério é a segunda vantagem invisível dessa estratégia millenary, o segundo pilar no qual a verdadeira obsessão é construída. Não me diga tudo de uma vez como quem esvazia um saco de segredos no chão. Faça-me imaginar. Deixe minha mente trabalhar para preencher os espaços vazios que você deliberadamente deixou sem concluir. Porque a imaginação feminina é uma força muito mais poderosa do que qualquer realidade que você possa oferecer. Maquiavel alertou com uma sabedoria que ainda ressoa em nossos dias que o governante que revela muito de seus planos, suas emoções, suas vulnerabilidades, se expõe perigosamente e perde o controle da situação. Torna-se um livro aberto que pode ser lido por qualquer pessoa, previsto por qualquer pessoa, manipulada por qualquer pessoa. E no campo da atração, nessa dança invisível entre duas almas reconhecidas, exatamente a mesma lei universal acontece. O homem que imediatamente se despira imediatamente como quem tira todas as roupas do primeiro encontro, que justifica todos os gestos que ele faz como se estivesse antes de um tribunal, que mostra todos os cantos de seu interior, como um museu aberto ao público, mata a intriga antes de nascer. Mate essa centelha de curiosidade, que é o combustível de toda a verdadeira obsessão. Como a fêmea inconsciente não se conecta ao óbvio, não se conecta com o previsível, não é obcecado com o que pode entender completamente. Ele se conecta com o enigmático, fica obcecado com o que permanece parcialmente oculto, se apaixona por mistérios não resolvidos. A verdadeira obsessão, aquilo que transcende o capricho simples ou a atração superficial, não nasce do óbvio como uma equação matemática que pode ser resolvida passo a passo. Nasce do que resta nas sombras como segredos antigos, do que é sugerido com um olhar, mas nunca é dito com palavras, do que é retido com a sabedoria de quem sabe que o mistério é mais poderoso que a revelação. Quando uma mulher deixa de entender-lo completamente,
quando não consegue ler sua alma como um livro aberto, quando você não pode prever seu próximo movimento como quem conhece de coração uma coreografia, sua mente começa a girar ao seu redor como um planeta que orbita ao redor do Sol. Comece a procurar pistas em cada uma de suas palavras como o detetive que procura resolver um crime, imaginando respostas a perguntas que você nunca deu a oportunidade de fazer, preenchendo cada momento de silêncio com sua própria energia mental e emocional. E quando é sua própria mente que funciona incansavelmente para decifrar o enigma que você representa, quando é sua própria imaginação que é colocada ao seu serviço, sem que você precise fazer nenhum esforço, você já entrou em um território psicológico que nunca pode ser expulso, porque agora você vive em seus pensamentos não como convidado, mas como parte dos móveis mentais que estão sempre presentes. Não se trata de inventar um personagem como ator que desempenha um papel em uma peça, ou fingindo ser alguém que não é como quem usa uma máscara em uma dança de fantasia. Isso seria manipulação barata e superficial que é rapidamente descoberta e gera rejeição. É algo muito mais profundo e autêntico. Trata-se de não dar tudo livre e imediato como aquele que dá diamantes na rua, de manter silêncios com a firmeza de uma montanha que não se move pelos ventos, de deixar perguntas abertas, como portas que convidam a entrar, mas não forçam, a mostrar interesse genuíno sem explicá-lo em detalhes como quem escreve um manual de instruções. Trata-se de tornar cada um de seus gestos um peso simbólico, uma carga emocional que transcende o superficial e toca algo profundamente em seu inconsciente. Como o verdadeiro poder não é gritado como vendedor em uma praça pública, não é demonstrado com demonstrações dramáticas que buscam atrair atenção. O poder real é demonstrado com a serena calma daqueles que sabem que já possui o que os outros buscam desesperadamente. Com a tranquilidade do leão, que não precisa rugir para demonstrar que ele é o rei da selva. E é precisamente a calma magnética, essa serenidade que nasce da segurança interna, que deixa uma marca psicológica irreversível, uma marca emocional que a perseguirá mesmo na sua ausência física. Isso o ativa em um nível que vai além do racional, que o excita como uma chama que não pode ser extinta pela lógica, porque o que não entende se torna completamente uma obsessão de que sua mente quer decifrar a todo custo, como quem tenta resolver um enigma que se mantém acordado à noite. E é aqui que a ausência estratégica entra em jogo, a arma mais letal no arsenal da atração. A arma mais poderosa que mais e mais ignoram os homens comuns que vivem na era da disponibilidade constante, de mensagens instantâneas, da presença digital permanente. No mundo da política, que era o terreno de batalha de Maquiavel, ele falou com a antiga sabedoria da utilidade do medo. Mas não de medo como punição direta, não medo como uma ameaça explícita que é gritada pelos quatro ventos, mas do medo como um lembrete invisível de poder, como uma sombra que está sempre presente, sem se materializar constantemente, como a possibilidade latente de perda que mantém todos os alertas sem exercitar a violência direta. E no campo do desejo, naquele campo de batalha emocional, onde decide quem conquista e quem é conquistado, exatamente a mesma dinâmica psicológica acontece. O erro carafal do homem comum, o erro que o condena à invisibilidade emocional, é pensar que, para ser lembrado que ele deve estar sempre presente como uma sombra pegajosa, preenchendo cada espaço com silêncio, com mensagens constantes, com chamadas frequentes, com sua presença física ou virtual constante. Eles acreditam que o amor permanece vivo com a presença constante, pois acredita que uma planta precisa de água 24 horas por dia para crescer. Eles não entendem que a presença excessiva não gera amor, gera saturação, não gera desejo, gera farto, não gera obsessão, gera indiferença. Mas o que a fêmea inconsciente realmente marca indelével, que é registrada em sua memória emocional, como uma música que não pode ser removida da cabeça, não é a presença excessiva, como uma chuva que nunca para, mas a ausência bem executada, uma ausência que é retirada de elegância, sem drama emocional, sem as reivindicações das crianças, sem a necessidade de justificar cada decisão como a decisão que causa o que dá a quem causa o drama emocional.
sem a reivindicação das crianças, sem a necessidade de justificar cada decisão que causa a decisão daquele que apresenta o drama emocional, sem a necessidade de cada decisão. Uma ausência limpa que transmite a força interior e não a fraqueza emocional, que comunica a segurança pessoal e a insegurança disfarçada. Uma ausência que diz: eu tenho uma vida rica e completa que não depende de sua atenção constante para fazer sentido, em vez de dizer: estou porque estou magoado e quero que você fique surpreso. Esse vácuo emocional, quando você acredita com o domínio de um artista que sabe exatamente quando colocar luz e quando sombrear seu trabalho, se torna um buraco na mente feminina que ela não sabe como preencher, que ela não sabe como suportar, que ela acorda que ela se pergunta. O inconsciente humano trabalha com leis que permaneceram inalteradas durante os milênios, além da tecnologia, além de mudanças sociais, além dos passageiros. O que está faltando, o que escapa como areia entre os dedos, que não pode ser completamente, está preso na mente como um gancho emocional, torna-se viciante como uma droga que o cérebro constantemente afirma. E esse vício não nasce da manipulação consciente, pois aqueles que usam truques baratos de sedução não nascem de jogos mentais fabricados como quem move peças em um tabuleiro de xadrez. Nasce da própria natureza do desejo humano, da maneira como nosso cérebro está programado para avaliar o que é escasso e perseguir o que é inatingível. Portanto, se você deseja habitar sua mente como inquilino permanente que nunca paga aluguel, mas nunca pode ser despejado, deve aprender a desaparecer com o poder, não com o medo como uma criança que se esconde quando algo o assusta, não com ressentimento como quem está dando uma porta, não com a manipulação como quem calcula cada movimento para gerar um efeito específico. Você deve desaparecer da abundância emocional, da plenitude pessoal, da riqueza interior que permite que você fique sozinho sem se sentir sozinho, que permite que você aprecie sua própria empresa, sem a necessidade de preencher cada momento com a presença de outros. Porque um silêncio que nasce da força interior é infinitamente mais eloquente do que 1000 palavras nascidas da necessidade. O verdadeiro domínio da arte da atração não é impor regras como um ditador que governa através do medo ou de levantar sua voz como quem acredita que o volume compensa a falta de autoridade real. O verdadeiro domínio está em algo muito mais sutil, muito mais elegante, muito mais poderoso em sua aparente simplicidade. Maquiavel ensinou com uma lucidez que ainda nos ilumina após 5 séculos que o governante mais astuto, o líder mais eficaz, o homem que realmente possui poder, não é quem o exerce de uma maneira visível e constante, como um martelo que atinge constantemente o anvil. É quem parece dar total liberdade ao outros enquanto dirige das sombras, como um mestre de marionetistas que move os fios sem que ninguém veja suas mãos. Com uma mulher exatamente a mesma dinâmica psicológica ocorre. Opera a mesma lei universal do poder humano. O homem que tenta controlar diretamente como quem coloca cadeias visíveis, que exige como quem emite ordens militares, que empurra como quem usa a força bruta para mover uma rocha, acaba rasgando e destruindo tudo o que poderia ter construído com paciência e sabedoria. Ele acaba gerando resistência em vez de atração, rebelião em vez de admiração, rejeição em vez de desejo. Porque a natureza humana instintivamente se rebela contra tudo o que ele considera uma imposição externa, como uma invasão de sua liberdade pessoal, como uma tentativa de controlar que não respeita sua autonomia individual. Mas aquele homem que consegue influenciar sem forçar como uma brisa suave que move as folhas sem violar, que transmite calma e segurança em cada gesto como um farol que ilumina sem cegamento, o que sugere sem impor como quem oferece um presente sem exigir que seja aceito, torna-se inesquecível na memória emocional feminina. Torna-se uma presença magnética que exerce sua influência de profundidade, como as raízes de uma árvore que não vêem, mas mantém todo o tronco. É a energia que se comunica sem palavras uma mensagem poderosa. Estou aqui porque escolho ser, porque minha vida é enriquecida com sua presença, mas nunca porque dependo de você ser quem sou. Essa mensagem invisível, que é transmitida através da atitude, da energia, da maneira de habitar o espaço, ativo dentro de um medo profundo e primitivo, o medo mais básico do ser humano,
O medo de perder o que ele valoriza. O medo de perder o que ele não pode controlar completamente. O medo de que isso se tornou parte de sua paisagem emocional pode desaparecer sem aviso prévio. E quando uma mulher sente, mesmo que seja inconscientemente, que ela pode perdê-lo, que ela não tem garantido como uma posse em seu inventário emocional, sua mente começa a lutar secretamente, silenciosamente, por não deixar você escapar. Começa a valorizá-lo mais, pensar em você com mais frequência, procurá-lo com mais intensidade, paradoxalmente precisamente porque parece que você não tem você completamente. Não se trata de discursos elaborados como os de um político na campanha, ou longas explicações como as de um professor que tenta convencer seus alunos de uma teoria complexa. Não são argumentos racionais como os usados em um debate filosófico. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso. Trata-se de vibrar com uma coerência silenciosa que ela não pode ignorar, mesmo que quisesse. Uma coerência que se manifesta em cada uma de suas ações, em cada uma de suas decisões, em cada uma de suas reações às diferentes situações da vida. Uma coerência que comunica que você é um homem que se conhece, que definiu seus valores e vive de acordo com eles, que não muda a personalidade, dependendo das circunstâncias externas. Histórias reais demonstram melhor do que qualquer teoria abstrata o poder transformador desses princípios quando aplicado com autenticidade e sabedoria. Um homem chamado Daniel, um homem comum como muitos outros, passou anos orbitando em torno de uma mulher que nunca o escolheu, nunca o viu como uma opção romântica real, nunca considerou a possibilidade de construir algo significativo com ele. Mensagens constantes de manhã à noite como um serviço de notícias que nunca dorme. Disponibilidade absoluta 24 horas por dia, 7 dias por semana como serviço de emergência, sempre pronto para ele, independentemente das circunstâncias, sempre entregue emocionalmente sem receber a mesma energia, sempre aguardando sua constante generosidade para finalmente ser recompensado com o amor verdadeiro. O resultado foi previsível e doloroso. Ela o viu como um amigo confiável, como alguém que sempre estaria lá quando ele precisava dele, como um recurso emocional sempre disponível, mas nunca se lembrava dele em sua ausência. Ele nunca se perguntou onde estava quando não escreveu para ele. Ele nunca sentiu curiosidade sobre sua vida íntima, por seus pensamentos profundos, por seus sonhos e ambições. Ele nunca experimentou a doce ansiedade de não saber se estava pensando nela. Daniel era o amigo perfeito, mas o amante invisível. Foi útil, mas não era desejável. Era seguro, mas não foi emocionante. Era previsível, mas não era magnético. Seu amor constante havia se tornado algo dado, como o ar que respiramos, essencial para a vida, mas invisível à consciência. Até que um dia Daniel acordou daquele transe emocional que viveu há anos. Ele não acordou porque gostaria de manipulá-lo com elaborados jogos psicológicos, não porque ele teria lido um manual de sedução que lhe ensinaria técnicas para fazê-lo sofrer, não porque ele gostaria de se vingar da dor de não ser recíproco. Ele acordou porque finalmente entendeu uma verdade que mudou sua vida para sempre, que ele havia apagado seu próprio brilho emocional, sua própria luz interior, na tentativa desesperada de mantê-lo próximo a todo custo. Ele havia sacrificado sua própria identidade, seus próprios sonhos, suas próprias ambições, no altar de um amor não correspondido que o consumia lentamente. Ele decidiu, pela primeira vez em anos, recuperar seu tempo como um tesouro que estava desistindo sem avaliar. Ele decidiu treinar seu corpo como um templo que estava negligenciando. Ele decidiu viajar para lugares que estava adiando por estar disponível para ela. Ele decidiu investir em si mesmo como nunca havia feito antes, não para reconquistá-lo, mas se reunir consigo mesmo. E de repente, sem aviso prévio, sem estratégia calculada, sem intenção manipuladora, sua ausência começou a pesar de mais do que todas as suas palavras anteriores juntas. Seu silêncio se tornou mais eloquente do que anos de conversas. Sua distância gerou mais curiosidade do que toda a sua disponibilidade anterior. Ela voltou depois de semanas confusa, com uma voz trêmula carregada de uma emoção que não sabia como explicar, com uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado com ele antes.
Eu não sei o que você fez, Daniel, mas não consigo parar de pensar em você. Não entendo o que está acontecendo, mas algo mudou e não posso ignorar. Lu. O motivo era claro como a água cristalina de um rio Mountain. Daniel havia entendido e aplicado, sem conhecê-lo conscientemente, um dos princípios maquiavélicos mais poderosos da natureza humana. Quando você não depende mais emocionalmente da atenção de alguém para se sentir valioso, quando sua autoestima não flutua como uma montanha russa, dependendo se eles respondem rapidamente ou não, sua energia se torna impossível de ignorar. Quando você vibra da abundância interna em vez de vibrar da falta emocional, quando irradia a plenitude pessoal, em vez de irradiar a necessidade desesperada, você se torna um imã emocional que atrai sem perseguir, que conquista sem atacar, que seduz sem implorar. Esse é o homem que deixa uma marca emocional indelével na alma feminina. O homem enigmático que nunca entrega completamente como quem sempre mantém um as sob a manga. Aquele que nunca revela todos os seus segredos como quem mantém portas fechadas na casa dentro, porque ele sabe intuitivamente que o que não pode ser possuído totalmente é perseguido eternamente pela natureza humana. E nessa constante perseguição, nessa pesquisa incansável para decifrar o mistério que você representa, nessa obsessão para entender o que permanece oculto, a verdadeira obsessão nasce. Não é a obsessão superficial que dura uma noite ou uma semana. Não é a obsessão caprichosa que desaparece com a primeira distração, mas a profunda obsessão instalada no inconsciente como um programa que é executado em segundo plano, sempre presente, embora nem sempre consciente. Ele não fica obcecado com o que já é completamente controlado, como aquele que domina um videogame que jogou 1000 vezes. Não fica obcecado com o que pode prever como quem conhece o fim de um filme de cor. Está especificamente obcecado com o que falha em dominar completamente, com o território emocional que permanece parcialmente inexplorado, com o mapa emocional que sempre marcou regiões como território desconhecido. Esse é o poder magnético do enigma, a força invisível do mistério bem gerenciado como um chefe que sabe exatamente quanto sal é colocado em cada prato. O homem que não revela todos os pensamentos que transmite ao vivo a cada momento de seus dias, que mantém silêncios com intenção como quem escolhe cuidadosamente suas palavras, que sorri sem dar explicações como quem mantém segredos agradáveis, se torna um quebra-cabeça emocional. E os quebra-cabeças, por sua própria natureza, geram obsessão. A mente humana não pode resistir a um mistério não resolvido. É como se estivesse programado para procurar padrões, para completar o incompleto, para resolver o que está parcialmente oculto. E essa programação mental funciona a seu favor quando você sabe como ativá-lo com sabedoria. Ela pode estar cercada por outras pessoas durante o dia, pode ser distraída por novas histórias e experiências, pode manter conversas profundas com outros homens, pode viver momentos intensos com diferentes empresas, mas sua mente sempre retornará a você como um rio que sempre encontra o caminho para o mar. Ele sempre retornará ao espaço emocional aberto que não resolve, para essa pergunta, sem uma resposta que o mantenha acordado algumas noites. A memória do incompleto, do que não foi completamente conquistado, do que permanece como um livro com páginas não repostas, torna-se um imã emocional muito mais poderoso do que qualquer demonstração de dedicação absoluta, do que qualquer entrega total sem reservas, do que qualquer disponibilidade constante sem limites. É por isso que seu objetivo não é ser perfeito como uma estátua de mármore sem nenhum defeito, sem rachadura, sem nenhum mistério para descobrir. Seu objetivo é não ser previsível como um relógio suíço que sempre funciona exatamente da mesma forma. Seu objetivo é ser uma experiência emocional impossível de decodificar completamente, um enigma humano que mantém sua curiosidade, uma presença magnética que gera mais perguntas do que respostas. A atração maquiavélica, a atração que transcende o superficial e é instalada nas profundezas da alma, não é apoiada pela perfeição como uma imagem digitalmente retocada, até perder toda a humanidade. É apoiado em uma energia única que combina magistralmente duas forças aparentemente opostas: perigo e controle, imprevisibilidade e segurança, os selvagens e civilizados. O que realmente move a imaginação feminina em seus níveis mais profundos
que desperta esses instintos primitivos que vão além da razão e da lógica. Não é o homem obediente que sempre diz sim, como um funcionário que tem medo de contradizer seu chefe. Ele não é o homem submisso que constantemente se adapta às expectativas externas como um camaleão emocional. Não é o homem sempre correto que nunca comete um erro, o que nunca mostra uma emoção intensa, que nunca revela suas paixões profundas. Ele é o homem que projeta uma vantagem emocional, uma centelha de perigo contida sob uma vontade de ferro que não quebra antes das tempestades da vida. Ele é o homem que tem a capacidade de ser imprevisível quando a situação exigir, mas ao mesmo tempo transmite segurança inabalável que diz: comigo, você terá certeza, mas nunca chato. Essa mistura psicológica confusa e inflamada porque ela percebe no nível inconsciente que, ao lado de você, pode acontecer o imprevisível, que a vida com você não será uma linha reta monótona, que sempre haverá a possibilidade de aventura, surpresa, de momentos que aceleram o coração. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que você não é governado pelo caos como um adolescente rebelde sem direção, mas por uma força interna disciplinada que decide com precisão quando liberar as rédeas e quando manter o controle absoluto. Esse contraste é magnético no sentido mais literal da palavra. É o fogo sob controle como um fogo que aquece sem queimar a casa. É adrenalina misturada com refúgio como quem encontra emoção e segurança no mesmo lugar. É a tensão que desperta o desejo mais ardente e tranquiliza ao mesmo tempo. E essa vibração única é registrada no inconsciente como uma pegada que não desaparece com o tempo. Não é agressividade livre ou violência sem sentido que destrói tudo em seu caminho. Nenhuma rebelião adolescente sem rumo renda para se rebelar. É a presença consciente de um homem que sabe que pode quebrar as regras quando necessário, que ele pode sair do roteiro quando a situação o exigir, e que ele escolhe com precisão cirúrgica quando fazê-lo e quando permanecer dentro dos limites estabelecidos. Essa capacidade de escolha, essa liberdade interior de decidir quando seguir as regras e quando criar a sua, a torna um mistério ainda maior, porque demonstra poder autêntico. E o poder, em todas as suas manifestações, é a raiz silenciosa do desejo humano desde o início dos tempos. Essa dualidade fascinante, esse perigo envolto em segurança como um diamante perigoso salvo em um cofre, torna-se o núcleo de uma profunda obsessão psicológica. As chamadas desconhecidas como uma sirene no escuro, mas o cofre mantém como um porto na tempestade. E quando ambos os polos coexistem na mesma energia masculina, quando combinados na mesma presença, o resultado é psicologicamente irresistível. Nenhuma mulher na história da humanidade esquece que a fez se sentir presa entre essas duas forças poderosas que fizeram sua experiência, que é a deliciosa contradição de se sentir segura e insegura ao mesmo tempo, protegida e simultaneamente desafiada. E então, a verdadeira marca emocional aparece. O legado psicológico que transcende tempo e circunstâncias. Maquiavel deixou claro com uma lucidez que atravessa os séculos. O poder de um líder não é medido pelo que ele diz em seus discursos públicos, não é avaliado pelas promessas que faz em tempos de glória, mas pela pegada indelével que deixa em outros quando não está mais presente fisicamente para influenciá-los. Em atração, exatamente o mesmo direito psicológico universal funciona. Não é o que você diz em uma consulta. As mensagens engenhosas que você escreve às tudo e amanhã não importam. Elas não são os elogios ensaiados que você repete como ator que memoriza seu papel. Eles não são as promessas românticas que você faz sob a influência da paixão. O que realmente é registrado na memória emocional feminina para sempre é a pura emoção que você acendeu quando se aposentou, quando desapareceu da sua vida diária, quando sua presença se tornou uma ausência que pesava mais do que muitas presenças anteriores. Como a mente feminina não arquiva frases como uma biblioteca que mantém livros, não armazena conversas como um gravador digital. A mente feminina arquiva estados internos, armazena emoções, mantém as sensações que vão muito além das palavras. Se, com você, vivia a intriga como aquele que lê um romance de mistério que ele não consegue parar de ler, se ele experimentou um desafio como quem escala uma montanha que parecia impossível de conquistar, se ele sentiu o desejo misturado com a incerteza como quem anda em uma corda bígida entre dois edifícios,
se ele experimentou um leve medo de perder você, que sabe que algo valioso que pode desaparecer em qualquer tempo, a qualquer momento, o que se tornou uma coisa que se tornou, uma coisa que se torna uma coisa que se torna uma coisa que se tornou, uma coisa que se torna uma vizinha, que se tornou, que se tornou, que se tornou, que ele se tornou, que pode se tornar, algo que se tornou, que ele se tornou, uma coisa que se torna uma vizinha. Pode ser distraído por outros homens por semanas ou meses. Você pode tentar esquecê-lo como quem usa a lógica para combater um sentimento. Pode construir novos relacionamentos que o ocupam mentalmente durante o dia. Mas nos momentos da verdadeira solidão, naqueles momentos de silêncio onde os pensamentos fluem livremente, seu eco emocional retornará como uma melodia que soa novamente na sua cabeça. Você não se lembrará de todas as palavras exatas que você disse em cada conversa. Não poderá repetir cada piada que tem de cor. Não terá todos os detalhes de cada encontro. Mas ele se lembrará com precisão cristalina da maneira exata pela qual você a fez se sentir instável e fascinada ao mesmo tempo. Vulnerável e protegida simultaneamente, a salvo de você, mas insegura se ela te faria para sempre. E há a conclusão inevitável, a verdade que mudou a vida de Daniel e pode mudar a sua para sempre. O homem que não pode esquecer, o homem que permanece como uma presença magnética na memória feminina por anos, não é quem entrega tudo sem reservas como quem esvazia uma conta bancária de uma só vez, mas que primeiro governa seu próprio território interior com a sabedoria de um rei que conhece todos os cantos de seu reino. Como Maquiavel sabia disso com clareza que desafia o tempo? Quem não se governa, que não tem controle sobre suas próprias emoções, que não estabeleceu um relacionamento sólido consigo mesmo, nunca pode governar o externo efetivamente. Você nunca pode influenciar os outros autenticamente e duradouros. O mesmo acontece no campo da atração com a precisão de uma lei física. Quando um homem é escravo de sua ansiedade como um navio âncora em uma tempestade, quando seu desejo se transforma em desespero como uma sede que nunca se satisfaz, quando o medo de rejeição direciona cada movimento como um titirite invisível que controla suas decisões, não pode mais semear obsessão em ninguém, porque apenas projeta falta emocional em sua forma mais cruel. A verdadeira arte, o domínio que transforma homens comuns em homens inesquecíveis, é investir completamente os papéis do jogo. Não é você que persegue como um caçador desesperado. Não é você quem implora atenção como um mendigo emocional. É ela quem está preso na dúvida que a mantém acordada, na intriga que a acompanha durante o dia, na necessidade de entender o que você não revela completamente. Esse é o segredo maquiavélico que trabalha há séculos e continuará a funcionar enquanto houver natureza humana. Semear a tensão emocional, mantendo a calma interior como um lago sereno no meio de uma tempestade, desaparecendo com poder e dignidade em vez de desaparecer com dor e ressentimento, deixando uma marca invisível e impossível para apagar, em vez de se tornar uma memória que desvanece sobre o tempo. O homem que domina essa presença magnética desperta nela o interrogatório mais perigoso que pode existir na mente feminina, a pergunta que não a deixa dormir em silêncio. O que aconteceria se ela o perdesse para sempre? Qual seria minha vida sem essa presença magnética que se tornou parte da minha paisagem emocional? E quando você obtém essa pergunta que vive em sua mente como um eco que nunca desaparece completamente, como um fundo que está sempre tocando, embora às vezes não esteja ciente disso, não há mais fuga possível dessa atração magnética. Você não pode mais se libertar completamente de sua influência emocional. Esse é o verdadeiro triunfo na arte da atração. Ser impossível de decifrar completamente e, portanto, impossível esquecer para sempre. Torne-se aquele enigma humano que ela levará consigo como uma marca emocional indelével, como uma experiência que definiu parte de seu entendimento sobre o que um coração humano pode sentir. O bisturi já cortou profundamente, irmão. O labirinto emocional já o engoliu completamente. Não há retorno ao território da ignorância. Se você chegou aqui, navegando por essas verdades que cortam como lâminas afiadas, sabe que isso não é conhecimento para covardes emocionais ou para aqueles que procuram receitas fáceis que funcionam sem esforço interno. Esse conhecimento é exclusivamente para os homens que entendem esse verdadeiro poder.
O poder que transcende o superficial e toca a alma. Não implora como favor, não implora como esmolas, não é obtido através de técnicas de manipulação barata. É conquistado por dentro, das profundezas da alma, da forja interna onde o caráter, como aço, é temperado no fogo. A parede que separa o homem comum do homem magnético não é feito de pedra ou metal. Não é uma barreira física que você possa ver ou tocar. É feito de medo, desse medo primitivo que paralisa a alma. Medo de não ser suficiente para ser amado. Medo da solidão como se fosse uma doença terminal. Medo de não ser escolhido no grande teatro da vida. Medo de descobrir seu próprio poder e a responsabilidade que implica usá-lo. Mas quando você atravessa essa parede invisível, quando você valoriza os braços para enfrentar os medos que governaram sua vida das sombras, quando você entende no nível celular que seu valor como homem não depende da validação externa, como uma planta que precisa de água constante, você se torna ecoa que ela nunca pode silenciar, independentemente de quanto tempo passa, independentemente de quantas pessoas emocionais vêm em sua vida. Você se sente como o ferro quente marca sua pele neste momento? É exatamente assim que sua presença deve marcar seu inconsciente para sempre. Não com violência física ou emocional, não com dor deliberada, mas com a força silenciosa de quem sabe que ele já venceu antes do início da batalha. Porque a verdadeira guerra não é contra ela, irmão. A verdadeira guerra é contra a sua necessidade desesperada de ser validada por outra pessoa. O espelho está na sua frente neste momento, refletindo sua alma sem maquiagem, sem trajes, sem mentiras piedosas. Você pode continuar sendo o homem que ora quando criança, que busca a aprovação de seus pais, que preenche todos os momentos de silêncio com palavras vazias porque não apoia a tensão do mistério, que desaparece de sua memória como a areia que leva o vento porque ele não deixou nada sólido no que se apega. Ou você pode optar por se tornar aquela sombra magnética que a persegue, mesmo quando você não está fisicamente presente, essa presença que vive em sua mente como inquilino permanente, aquela experiência emocional que definirá para sempre sua compreensão do que você pode sentir quando encontra um homem que realmente entende o jogo profundo de atração. Você não precisa me ouvir, irmão. Você precisa ouvir o que sussurro dentro de você com uma voz que você sabe melhor do que qualquer outro. Essa voz interior que diz que você merece ser perseguida em vez de ser o perseguidor desesperado. Que você merece ser o mistério fascinante em vez da resposta fácil e previsível. Que você merece ser a obsessão que mantém sua imaginação em vez de ser o esquecimento de que sua memória apaga. Se você voltar agora, se você fechar esta mensagem e decidir que é mais confortável continuar vivendo na zona de segurança da mediocridade emocional, não é o mundo cruel que o esmagará com sua indiferença. É o embaraçoso que o devorará por dentro como um ácido que corroia lentamente, o vergonhoso de saber que você tinha a chave mestre em suas mãos e a deixou oxidada por medo de abrir a porta que o levaria a uma nova versão de si mesmo. O vergonhoso de saber que você poderia ter sido aquele homem que permanece para sempre na memória de alguém como uma experiência transformadora, mas optou por continuar sendo mais um na multidão de homens esquecíveis que passam pela vida sem deixar uma marca emocional significativa para ninguém. Ele diz: eu envio sem dizer nada. Somente quem o sentiu correndo através de suas veias como fogo líquido, apenas quem entendeu o peso devastador dessas palavras, apenas quem está pronto para viver a partir daquele lugar do poder interior, entenderá o verdadeiro significado dessa frase que contém séculos de sabedoria. Se você apoiou aqui, se você resistiu à intensidade dessas verdades que cortassem como diamantes, suporta o que vem mais tarde no seu caminho de transformação. Vejo você no próximo trabalho emocional, irmão. Em silêncio, em 5 segundos, porque a viagem ao domínio interno nunca termina, ele apenas se aprofunda.